É interessante o quanto nós nos prendemos às palavras, o quanto nós confiamos nas palavras. Se alguém lhe contar algo, de imediato, o pensamento em sua cabeça irá lhe dar aquele quadro. Você terá o quadro daquilo que alguém está lhe contando. É assim que a mente funciona em cada um de nós. A mente tem uma grande facilidade em pegar as palavras e transformá-las em símbolos, em imagens, em quadros. Assim, a palavra Deus é uma palavra bem interessante para a mente, na proposta de como encontrar Deus. Veja, essa é uma pergunta. Como vou encontrar Deus? Como posso encontrar Deus? Como encontrar a verdade de Deus? Ao ouvir tais expressões, o pensamento corre e de imediato cria símbolos, imagens sobre isso. Assim nós estamos na vida, numa grande confiança nas palavras, em uma grande confiança nos símbolos, nas imagens. Quando falamos nesse encontro com Deus, a mente não duvida do que acredita. Ela tem certeza de que o que ela imagina é real. Nós precisamos, na vida, tomar ciência, sim, da realidade de Deus. Mas não precisamos das imagens que o pensamento constrói sobre Deus. Como, da mesma forma, ele faz sobre qualquer outra coisa. Você tem uma ideia sobre Deus. Uma outra pessoa tem uma outra ideia também sobre Deus. Mas de qual Deus estamos tratando? De uma imagem? Quando a sua pergunta é como encontrar Deus, quando ela surge com esse apoio, com o apoio dessa imagem que você já tem. Assim nós colocamos Deus como um elemento lá, em algum lugar, para ser encontrado por mim. O que é esse mim? Assim como o que é Deus? Você tem uma imagem de Deus, assim como tem uma imagem de si mesmo. E tem uma imagem do que esse encontro representa. Como encontrar a felicidade? Estamos diante da mesma situação. Cada um tem uma determinada ideia sobre felicidade. Cada um se apoia nas imagens que tem sobre o que é ser feliz. E se propõe a buscar, a ir em direção a essa assim chamada felicidade. Aqui com você, nós estamos estudando a verdade sobre esse eu, a verdade sobre Deus e sobre a felicidade. Mas não podemos nos aproximar disso pela palavra, pelos símbolos, pelas imagens. Só há uma forma de nos aproximarmos da verdade sobre isso, sobre a felicidade, sobre Deus e sobre o eu. É olhando, é observando. Agora mesmo aqui, enquanto a fala está acontecendo, se você interrompe psicologicamente, internamente, essa fala com as suas ideias, você acrescenta aquilo que aqui está sendo colocado,
alguma coisa a mais. E quando você faz isso, você distorce a realidade do que é que está presente, acontecendo nesta fala. Aqui estamos prontos para escutar a fala, apenas escutar. Mas quando colocamos ideias sobre isso, interferimos. E quando interferimos, não há um contato de comunhão, de comunicação. Assim nós estamos o tempo inteiro fazendo isso, com o que nós vemos, ouvimos, sentimos ou pensamos. Porque colocamos a presença dos nossos conceitos, avaliações, crenças, ideias e conclusões. Isso nos afasta de um contato real com a vida. Não podemos ter um contato real com Deus, com nós mesmos ou com a felicidade, quando temos uma ideia do que isso significa. Quando colocamos sobre isso uma sobreposição particular e pessoal de conceitos, de preconceitos, de visão, de condicionamento pessoal. Mas nós estamos fazendo isso o tempo todo. Desde pequenos, nós temos ouvido falar sobre Deus. Estamos ouvindo falar sobre felicidade. Assim como nós temos sobre nós mesmos, desde pequenos, a crença sobre quem nós somos. Porque já nos disseram tanta coisa sobre nós, nos deram um nome, nos falaram dos nossos pais, dos nossos avós, nos contaram histórias sobre eles. Tudo isso faz parte, hoje, desse movimento interno de pensamentos presente em cada um de nós. Essa é a presença desta consciência, que é a consciência pessoal, que é a consciência do eu. E nós estamos com esse conjunto de crenças, crenças sobre Deus, crenças sobre a felicidade, crenças sobre nós mesmos, crenças sobre os outros. Assim estamos vivendo no modelo da crença, no modelo da imagem, na representação do pensamento, nos símbolos que eles representam. E estamos confiando nisso quando falamos em ter esse encontro com Deus. Mas qual é a verdade sobre esse mim? É aqui que temos a base. A compreensão da vida requer, antes de tudo, a compreensão desse elemento que está querendo compreender a vida. Assim como a compreensão do que é um encontro com Deus requer a visão da compreensão desse elemento que se propõe para esse encontro, que é o eu, a pessoa que eu sou. Portanto, a pergunta é: quem sou eu? Não é aonde Deus está, não é aonde ele se encontra, não é como encontrá-lo, nem como encontrar a felicidade. E sim como posso me deparar comigo mesmo, com esse mim. O que é esse aprender sobre mim? O que é aprender sobre o autoconhecimento? É isso que me dará a base para uma visão em verdade. Sem a presença dessa visão, não há inteligência, não há sabedoria, não há essa possibilidade de uma aproximação real da vida.
dessa aproximação verdadeira de Deus, desta ciência da felicidade. Portanto, a pergunta é: quem sou eu? O sábio da montanha de Arunachala, Ramana Maharshi, quando alguém se aproximava dele para lhe perguntar sobre Deus, a primeira coisa era colocar diante daquele que fazia a pergunta uma outra pergunta: quem é você? Se nós não temos a base da verdade sobre quem nós somos, como podemos ter a ciência da verdade sobre aquilo que está além da própria mente, além do próprio pensamento? Assim, é a compreensão daquilo que nós somos, a visão da pessoa, do pensador, do experimentador, daquilo que eu sou. É isso que me dará a base para uma aproximação da verdade sobre a vida, sobre a felicidade, sobre Deus, sobre o outro. Portanto, podemos nos aproximar deste momento, olhando para este momento sem a desfiguração do modelo do pensamento, que nos faz olhar para as experiências a partir do experimentador, olhar para as experiências a partir das memórias e lembranças que temos dessas experiências, o que representa um contato com esse momento onde esse instante não é um simples instante de experiência para o experimentador, mas um instante de revelação de um experimentar da vida. Esse experimentar da vida lhe coloca diante da verdade desse encontro com a verdade de Deus. Isso porque Deus não é aquilo que o pensamento imagina. Uma imagem, uma representação mental, tudo aquilo que nos falaram sobre ele, a realidade de Deus é algo fora da mente, fora do pensamento, fora do tempo. Se, por exemplo, eu uso aqui uma expressão e lhe comunico a respeito de uma casa, da presença de uma casa que eu vi em um descampado, eu lhe conto a história dessa casa. Ao me aproximar, eu digo: olha, eu vi uma casa em um terreno, em um descampado. Começo a lhe dar detalhes dessa casa. Você terá, no máximo, impressões de pensamentos sobre essa casa. Os pensamentos serão seus. A casa será uma casa exatamente como o pensamento para você irá construir dentro de você. No entanto, eu estou falando da casa que eu vi e você está com a casa que o pensamento construiu dentro de você, com base nas palavras que você ouviu de mim. Reparem aqui a nossa dificuldade em ter esse real encontro com a felicidade, esse verdadeiro encontro com Deus. A realidade desse encontro com a vida. Porque estamos abalizando nossa experiência nesse experimentador, nesse fundo psicológico que trazemos, que são os pensamentos particulares em mim, neste eu, que eu tenho. Assim como você não tem a casa da qual eu estou tratando, e sim uma imagem particular de uma casa que você acredita,
Assim, da mesma forma, você tem uma ideia particular sobre a vida, sobre Deus, sobre o outro, sobre si mesmo. E enquanto isso permanece presente, isso é uma ocupação psicológica que não lhe permite ter a ciência de um espaço real para a revelação daquilo que é verdadeiro. Nós não temos um espaço real em nós. O espaço presente em nós está ocupado. Então, nós estamos dentro de um modelo de ocupação psicológica e, portanto, não há espaço. Não há um real espaço para a revelação daquilo que é real. Porque psicologicamente estamos na mente ocupados com nossas crenças, com nossas ideias, conclusões, avaliações, crenças, opiniões. Um trabalho em direção à verdade, à revelação divina, requer um esvaziamento desse interno conteúdo para o surgimento desse espaço real, que no momento está ocupado. Essa ocupação é o condicionamento psicológico, é um modelo de mente condicionada, de mente prisioneira a imagens que lhe apraz, que lhe dão prazer, satisfação, preenchimento. Assim nós estamos apenas em uma teoria, em um conceito, em uma abstração, nessa ideia de querer encontrar a verdade, querer encontrar a felicidade, querer encontrar Deus. Porque, em verdade, nós estamos ocupados com nós mesmos, com nossas próprias projeções, com as nossas próprias ideias, com as nossas imaginações. O reconhecimento da verdade sobre isso dentro de cada um de nós, quando olhamos para aquilo que se passa aqui, agora, presente, isso nos liberta psicologicamente desse modelo de condicionamento, de ocupação psicológica. Essa é a presença do autoconhecimento. Essa é a presença da beleza desse encontro com a meditação. É com base na meditação, quando há autoconhecimento, que há o despertar dessa inteligência. É quando ocorre o florescer da sabedoria. Quando há sabedoria, Deus se revela como a realidade presente. Veja, a realidade está presente. Essa realidade é a verdade de Deus. Você não vai até essa realidade. Ela vem até você e se revela. Quando ela se revela, aquilo que está presente não é mais esse mim, esta pessoa, este eu. Essa é a presença da felicidade. Portanto, se aproximar da verdade sobre Deus é se aproximar da verdade sobre quem eu sou. Assim, a pergunta de Ramana é: quem sou eu? É nesta visão, é nesta clareza, é nesse florescer da verdade que está esse verdadeiro encontro com o indescritível, com aquilo que está além do pensamento, com aquilo que está além da mente. Os nossos encontros aqui no canal, nós temos esses vídeos e temos vídeos exclusivos para membros. Você tem aqui embaixo no vídeo um botãozinho para
participar como membro do canal. Está escrito aqui, participe. Ao clicar, você se torna membro do canal. E tem vídeos exclusivos para aprofundar esse assunto, para tomar ciência daquilo que aqui estamos trabalhando com você. Além desses vídeos, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana, onde, através de perguntas, nesse momento desse encontro com a meditação, podemos trabalhar isso. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve também aqui no canal. Ao lado desse botãozinho participe, tem outro para se inscrever. E coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Aquele que estava adormecido está acordado. Havia felicidade no sono, mas há miséria na vigília. Não havia pensamento eu no sono, mas existe agora, enquanto acordado. O estado de felicidade e de não pensamento eu no sono é sem esforço.